Eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Bom, gente, a lição da semana é a lição de número 4 e tem como título Cercado e Dominado. A história da semana é a história de Zedequias, um rei que viveu nos tempos de Jeremias e também foi o rei que fez com que o povo fosse realmente entregue aos babilônios. Zedequias ele começou seu reinado aos 21 anos e ele reinou durante 11 anos. Ele era um rei jovem e um de seus defeitos era não confiar naquilo que ele achava certo e lutar por isso. Ele simplesmente ouvia as opiniões do público, que muitas vezes eram erradas, e não fazia o que era certo e era bem visto aos olhos de Deus. Infelizmente, isso teve uma consequência muito ruim para o povo de Israel. Deus havia falado, por meio de Jeremias, que o povo de Israel deveria se entregar completamente aos poderes do povo babilônico. Porém, Zedequias ele ainda estava muito resistente, porque ele ainda confiava nos seus próprios esforços e achava que isso ia dar certo. O povo já estava sendo atacado ali pelas beiradas, de pouquinho em pouquinho, e Zedequias estava começando a sentir como seria aquela invasão do povo babilônico. Ele ficou com muito medo e Jeremias foi preso, levado para um outro lugar onde o povo fez muita maldade com ele. E em uma dessas ocasiões, Zedequias pediu para chamar Jeremias, uma pessoa que ele tinha muita confiança, ele confiava muito e ele pedia muitos conselhos para Jeremias. Porém, ele não ouvia os conselhos e não fazia sentido ele pedir os conselhos a Jeremias se ele não iria utilizá-los. Interessante é um diálogo que eles tiveram quando isso estava começando a acontecer, quando os babilônios estavam começando a ameaçar eles e quando Zedequias viu que a coisa ia começar a ficar difícil. Em Jeremias, no capítulo 38, a partir do versículo 14, tem alguns trechos muito interessantes que revelam um pouco do caráter, um pouco como Zedequias é. Zedequias fala o seguinte para Jeremias: Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta e não quero que você esconda de mim. Então Jeremias respondeu: se eu disser a verdade, o Senhor me matará, e se eu lhe der conselhos, o Senhor não me ouvirá. Zedequias queria fazer o bem, mas por algum motivo ele não conseguia. Então Deus pediu para que Jeremias falasse a Zedequias o seguinte: Rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto, e essa cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então essa cidade será entregue aos babilônios e eles a queimarão, e você não escapará deles. Então assim, Deus estava sendo muito claro, ele estava falando assim, se você não se entregar, você vai morrer. Então Jeremias ele disse o seguinte para Zedequias depois: o Senhor não será entregue aos judeus. Por favor, obedeça a mensagem do Senhor como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem e o Senhor não será morto. Estava tudo apresentado para Zedequias. Ele poderia fazer o que ele quisesse dali para frente. Mas ele estava ciente das consequências que essa ação poderia ter. Em 2 Crônicas, no capítulo 36, o versículo 19, era bem apresentado o que iria acontecer com o povo, e Zedequias não prestou atenção. Seguinte: os soldados, queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém não foram mortos, mas foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. No livro Profetas e Reis e também no Os Ungidos, tem uma parte muito interessante que diz o seguinte: quanta desgraça e sofrimento Zedequias poderia ter evitado
se tivesse declarado com coragem e firmeza que acreditava nas profecias do profeta. Tudo isso poderia ter sido evitado. Jerusalém poderia estar em pé, o templo poderia estar tudo certo, mas não, ele simplesmente não quis ouvir e achou que ia dar tudo certo. Que eu e você possamos lutar pelas nossas convicções e que possamos não seguir o exemplo de Zedequias, que foi ser escravo da opinião pública. Que a nossa vida possa ser a diferença no meio de muita gente. É isso, grande beijo e até semana que vem.